verdade para o mundo inteiro nesse momento através do futebol. Que história, Chape! Que história que você conta para o Brasil nesse momento, Chape! Eu vi na segunda hora que eu acordei, né? Eu acordava por volta de 6, 6h30. E às 10 horas da noite, o dia anterior da segunda, né? Da segunda eu mandei uma mensagem, você já chegou? E aí, como é de normal, deixo carregando o celular e aí eu fui ver se ele respondeu, não tinha resposta. E aí eu vi também que tinha o grupo da rádio lá. Peguei e abri, e aí no que eu abri eu vi a mensagem que tinha caído o avião da Chapecoense. E que eu falei, não, peraí, não foi isso. Aí que eu fui ver na televisão, que eu fui ver na internet, que realmente tinha. Só que até então falavam de pouso forçado, né? Lá ainda era 28 de novembro, aqui pra gente já era 29, foi na madrugada, né? Lá 10 e pouco da noite, aqui 1 e pouco da manhã. Pulei da cama, comecei a tremer, fiquei na frente da televisão, nem... até cair a ficha, um pouco, até agora não caiu, na verdade, né? Foi impressionante, foi assustador, sabe? Pra falar a verdade, foi assustador, aquela... O Guilherme tinha dito pra mim que ia pra Colômbia, ai, poxa, se a Chapecoense passar, eu quero muito cobrir, ele ficou muito. É um jogo, pela primeira vez que aconteceu, um time não conhecido vai disputar o final sul-americano, etc. Um time pequeno e entrar pra história. E entrar pra história. Ele que pediu aos responsáveis, aos chefes dele, que fosse. Que fosse. Ele não foi mandado, foi escolhido. Eu quero ir. E foi porque ele estava fazendo um negócio, um amor gigantesco, entendeu? Aí tudo, ele focava naquilo, brigava por aquilo, corria atrás. E conseguia. O Guilherme, entre 50 aspas, só fez comunicação. E seguiu reto naquilo. Juntou com a paixão pelo esporte, juntou com a paixão pelo Botafogo, foi cobrir esporte e despontou. Olimpíada não é uma novidade para o Alisson, que em 2012, jogando com o Emanuel, conquistou a prata em Londres. Mas é sim uma novidade para o Bruno, que na primeira chance que teve, conquistou ao lado do parceiro algo inédito para os dois. Esportivo, ele é um escravo no final de semana, né? Ele não tem família, ele é que nem um jogador. Você pede referência de tudo. Geralmente fazia muito jogo. E jogo é quarta e domingo, né? Então, a maioria dos domingos ele trabalhava. A maioria não tinha feriado e final de semana, né? Assim, igual o certo, assim, igual todo mundo tem. Não era bem específico. Mas ele trabalhava muito final de semana. Além de você ter que trabalhar a semana inteira, você tem um emprego, mas quem é que, o jornalista de economia ou de política, ele trabalha feito um doido, né, a semana inteira, mas ele folga o sábado e domingo, né? O jornalista esportivo não tem essa desculpa. Eu conheci o Ari aqui trabalhando, na verdade eu conheci o Ari em São Paulo, fui fazer uma matéria lá, falaram, pô, não, tu vai trabalhar com um cara, que o cara é
demais, é mágico, você vai ver as imagens e tal. E eu confesso que eu tive dificuldade em escrever um texto em cima das imagens do Ari, porque, cara, era um negócio tão bom que tudo que eu escrevi eu achava que tava ruim. Ele gostava de correr, ele vivia querendo marcar pra gente fazer aula pra escalar, ele adorava isso. Ele não gostava muito de paraquedas, asa delta, essas coisas do ar, e nem da água, nem mergulho. Mas do resto ele gostava muito. As pessoas às vezes não sabem que o trabalho, por exemplo, num jogo de futebol, a gente precisa chegar com 2 horas de antecedência, 2 ou 3 horas de antecedência ao jogo na TV, faz o jogo, depois fica para a entrevista coletiva do técnico, às vezes tem que procurar um outro jogador que fez alguma coisa que você tem que entrevistá-lo, aí você vai para a TV, aí você tem todo aquele material para você decupar, fazer um texto, né, para contar aquilo, para colocar no outro dia para as pessoas, e aí você sai da TV às 5 horas da manhã. O duro da gente, assim, é o fim de semana, que você vê todo mundo ficando em casa com o filho e tal, né? Mas essa era a vida que anunciavam pra gente lá atrás, né? Que os professores falavam, que a gente via os outros fazendo, então assim, você tem essa opção. Essa é uma opção pesada. O jornalista é meio atemporal, principalmente na semana. Então assim, você está aqui hoje fazendo uma matéria que pode ser hipoteticamente na segunda, mas você vai fazer a mesma coisa no domingo. A primeira coisa que você fala quando um jovem vai entrar na redação, a gente fala, olha, prepare-se, a tua vida vai acabar. Que é o nosso dia a dia, entendeu? É isso, ó, esse barulho aí, é pegar avião para cima e para baixo. O Deva era um cara sensacional, um cara muito perfeccionista, um cara muito inovador, acho que e sonhador, acho que essas são as principais características dele. Ele foi um visionário, assim, de enxergar algumas coisas muito antes dos outros. Muito dedicado, muito profissional, estudava os jogos assim, de uma forma muito decidida. Mais de 15 títulos internacionais, 6 deles pela Libertadores da América, e o Boca próximo de bater um recorde, de igualar a marca do seu grande rival aqui do futebol argentino. Ele foi fundamental para a minha escolha, porque desde pequeno ele levava a gente no estádio, coloca o microfone, o fone aí, o microfone na mão, faz uma pose, e aí sempre me incentivou, e ele sempre falou, não, você leva jeito, eu te ajudo, fica aqui em Rio Preto mesmo que vai valer mais que qualquer faculdade, fica aqui que eu te ajudo. Ele viajava para o Rio de Janeiro, transmitia o jogo. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. E a gente se preocupava muito até, porque ele saía 1h30, 2 da manhã, que ele queria aproveitar a vida até o último suspiro, né? Uma perda muito sem sentido, principalmente sabendo como é que
juntou, como é que foi feito tudo isso? O que ocasionou essa morte, esse crime? Porque se você parar para pensar, eles eles foram assassinados. A irresponsabilidade cometida pela empresa, um piloto, um profissional agir da forma como que esse piloto agiu, sabe? Ele andou no fio da navalha várias vezes. E onde não podia dar nada errado, no dia que não podia dar nada errado, tudo deu errado. Então, o Deva hoje não está aqui, esses outros companheiros que não estão mais aqui, isso não foi um acidente. O que eu digo, assim, que marcou muito, que foi como ele estava apaixonado, como eu nunca tinha visto ele antes, porque estava acontecendo com a Chapecoense. Parece até assim uma ironia do destino, porque ele abraçou de uma maneira, e ele falava muito desse jogo, de toda a trajetória da Chapecoense, né? E ele chegou até a confidenciar, falou, acho que eu estou no melhor momento da minha carreira. Vivia intensamente. Nossa, ele se apaixonou pela Chapecoense. Então, Ibiruba era uma outra realidade, né? Era fazer uma cobertura do Grêmio, do Inter e os jogos mais da região ali. E aqui, quando logo ele se identificou muito com o clube e passou a viver isso mesmo. Então, ele teve muitas oportunidades também, porque ele conheceu o Brasil inteiro, né? Por conta de estar sempre acompanhando e viajando e contando a história da Chapecoense. Muito também do que ele era, principalmente enquanto narrador esportivo, vinha da intuição dele, sabe? Uma coisa muito de emoção mesmo. Então, algumas coisas que ele falava durante as narrações era uma coisa muito natural, sabe? Que vinha dele, assim, de uma forma muito espontânea. A bola não entra! Não entrou! Não entrou! Danilo! A bola não entrou! É da Chapecoense! 48,50! Ninguém tira esta vaga da Chape! Ninguém tira esta vaga da Chapecoense! Existem duas realidades. Existe o futebol profissional, né, que é da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação. Isso sempre foi assim. E existe uma grande maioria de profissionais que cobrem a mesma competição, mas não tem a estrutura que essas grandes emissoras têm. Só que num país do tamanho do Brasil, isso fica invisível. Normalmente viajam num veículo só, né? São 3, 4 emissoras, então viajam 2 profissionais cada emissora e então viajam tudo numa mesma van. E a gente sempre tinha essa preocupação porque são muitos acidentes nas estradas, né? A todo momento a gente vê aí acidentes fatais nas estradas, então a gente sempre tinha essa preocupação. Quando eles saíam, quando retornavam, quis o destino, infelizmente, que eles viessem a falecer justamente num acidente de avião, que é pouco provável de acontecer, né? Os que foram resgatados, né, são 6 e os outros todos mortos. Nós tão simples sentar aqui, falar, né, e levar a informação. E foi isso que foi feito aqui no momento, mas com toda, né, atenção, mas não pensando assim. E a gente também não estava esperando o pior. 7h27, então a informação que vem agora é General Azevedo, né? Pelo que eu pude colocar, o General Azevedo da Colômbia informa então 6 pessoas que foram socorridas com vida, uma morreu a caminho do hospital e 76 mortos no acidente envolvendo o avião da Associação Chapecoense de Futebol, agora nessa madrugada aqui. Nessa cobertura, né, que estamos fazendo desde as 2, 3 horas da madrugada. Era um jogo decisivo, era uma final da Copa Sul-Americana, então, e não foram convidados pela diretoria, eles foram oportunizados, tanto que cada um pagou a sua passagem, não foi a Chapecoense que estava pagando, mesmo locado a aeronave, mas rateado, cada um pagou a sua despesa. Eles não estavam preparados para o salto que o futebol deu assim em pouco tempo, né? Porque a Chapecoense se projetou muito rapidamente. O clube não se preparou para isso, né? Não se profissionalizou de uma forma para evitar esse tipo de coisa, para se fazer economia numa passagem aérea para transportar esses atletas. Me preparei para ligar para o Sandro, que era o presidente, porque eu sabia que ele ia brigar comigo, porque eu não estava indo, né? No mesmo voo.
E aí eu fiz uma ligação pro Sandro, eu acho que era 1 da tarde, 1 e pouco, dizendo para ele que eu não ia, que eles estavam embarcando daí no Boa, né? Aquele avião que levou eles até Santa Cruz. E aí expliquei para ele, nós ficamos 5 minutos e meio no telefone. Eu acho que é a última ligação que o Sandro atendeu no Brasil, porque eu já ouvi o piloto dizendo que estava fechando a porta e tal. Ele fechou a porta e 24 horas depois eu estava lá. Cheguei no voo da FAB, né? O sentimento que eu tinha era de um pai buscando filhos, né? E a minha disposição era de cuidar daqueles que não viveram, né? A gente saiu daqui de Chapecó sábado ao 12h30, 1 hora da tarde, já com a certeza que ia continuar indo para Medellín. Para a ida, o Ivan decidiu que não ia viajar, ia colocar o Gelson no lugar dele, e daí começou uma confusão. Chapecó não liberava mais lugares e tudo mais, e foi se enrolando até depois do jogo contra o Palmeiras. Ali daí foi a certeza que não ia viajar. Chateado é pouco, eu fiquei possuído. Daí voltei, brabo, na viagem inteira de volta, de van. Não dá para dizer que eu estava aliviado para não ir, por tudo que aconteceu, por muita gente, nem era só o Gelson Picolé daqui da rádio, conhecia muita gente lá, então acho que não dá para dizer que eu estava aliviado, fiquei em choque. O Gelson eu conheci quando ele veio do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos juntos por um bom período, ele veio do Rio Grande do Sul, um menino cheio de vontade de trabalhar, né? Ele iniciando na carreira também, né? E recebeu uma oportunidade para trabalhar junto com a gente. Na ocasião, estava começando a sua carreira, era muito inexperiente ainda, né? Mas um menino cheio de vontade, assim, um batalhador, um lutador, né? Não tinha preguiça, vivia intensamente a profissão de radialista, de narrador, de locutor. Pode ser a última chegada, a última estocada da Chapecoense. Lucas jogou para a boca da área, o André Luiz subiu, voltou para a net, atenção, vai bater! É gol do título! É gol do título! Era um rapaz muito dedicado, ele nunca deixou de fazer algo para uma transmissão dar certo. Ele acompanhou a Chapecoense desde a Série D ou sem série. Ele fez muito pela comunidade aqui, transmitindo futsal, transmitindo vôlei. Então ele era um apaixonado por narração e pelo jornalismo. Então a gente passou por várias situações assim de viajar muitas vezes com, não sem dinheiro, né? Porque sem dinheiro você não viaja, mas com muito pouco, de poder fazer apenas um lanche, né, para ficar 24 horas atrás da informação, da transmissão. No passado, eles pegavam, o jornalista não tinha dinheiro para ir fazer a empresa não tinha dinheiro para mandar o repórter para fazer uma cobertura em Santos, de São Paulo a Santos, Baixada Santista, dá meia hora para São Paulo. As empresas e o clube tinha que pegar e mandar dinheiro num envelopinho para São Paulo, para o jornal mandar, pagava o almoço, o transporte e o lanche. Dava uma verba boa, era equivalente à taxa que o juiz recebia para apitar um jogo. Indenizações, falava-se em 40 salários, multiplica o salário, né, de um jogador por 40, que era o valor a ser pago, e vê a cifra que vai dar. Agora pega o salário que está lá, né, do radialista, do jornalista, e multiplica por 40, e aí tu vai ver a diferença dos dois mundos. Nossa profissão não é uma profissão que entope ninguém de dinheiro. Se quer ficar rico, também procura outro troço, porque é muito importante se dizer isso. Agora, nada vai te dar mais prazer do que você poder observar algo e levar para 1 milhão de pessoas. O jornalista tem que deixar bem claro que a gente está ali para contar uma história. Acho que não cabe o papel eu não sei, esse mundo do glamour, assim, não trataria assim. Eu acho que é um mundo normal, é lógico que ele é cercado de muito dinheiro, de muita fama e tal. Mas eu acho que o papel do jornalista é contar histórias e não se envolver no glamour. O mundo do futebol é um mundo que tem muito dinheiro, que tem muito esperto, entre aspas. Eu entendo que se tem um esperto, tem um bobo, né? O esperto está fazendo aquele cara de bobo. Eu prefiro ser o bobo.
para ser honesto, para ser quem eu sou, e olho para o meu filho sem dever nada a ninguém. Ele não teve tempo de ficar triste, porque foi muito volume, que foi ótimo. Eu gosto disso, eu preciso disso. É uma bateria, uma carga. Aí, passando o tempo, vinha a missa de mês. Aí, no dia 28 de manhã, acharam que trabalhava na Capital Humano, lá da Globo. Seu Fernando, enchei um cordão, não sei se é do Guilherme, me manda uma foto. Mandou uma foto, é do Guilherme, sim, eu vou aí pegar. Fui na Globo pegar, voltei pro escritório, minha mão já tinha saído. Disse, meu Deus do céu, peguei, limpei o cordão todinho. Ele limpou o cordão. cordão. Escovei, porque estava sujo de terra, talvez. Antes da missa, eu fui conversar com o padre Alexandre. Falei assim, olha, padre, aconteceu isso, esse cordão chegou nas minhas mãos. Ele assim... Meu Deus, ele só falava assim, meu Deus. Chegou no dia da missa. De um mês. De um mês. Saudade é diária. Sinto muita falta. Tem uma coisa que eu guardo hoje ainda é a passagem, ele em São Paulo, com a passagem postou para mim, mandou no meu WhatsApp, mandou uma foto da passagem dele. E do passaporte. Isso aí que me deixou marcado e... Pelo amor de Deus. Viveu pouco, mas viveu intensamente também. Ele conheceu os lugares que ele queria conhecer, ele viveu as experiências que ele queria viver. Ele profissionalmente encontrou o caminho dele assim com muita verdade, sabe? Então, essa intensidade de vida eu acho que a gente tem que tentar buscar. A gente sente muita falta dele mesmo, mas a gente está tentando levar daqui da melhor forma e tenho certeza que se a gente consegue encarar isso com um pouco de tranquilidade, é em função do que ele construiu aqui, dessa união que ele construiu dentro da nossa família. Então a gente está aí, tá vendo que tem um monte de coisas para fazer ainda. Não é só o time que está se reconstruindo. Parece assim muito, olha, não, o time está se reconstruindo. As famílias estão se reconstruindo. Com ausências insubstituíveis. Um narrador tu coloca outro, um pai de família tu não coloca. Olha, eu aprendi com você, Gelson. Né? Então, a saudade é longa, a saudade é grande, cada dia que passa. A gente que convive aqui e que tem que estar segurando as pontas, né? Então, realmente é difícil. Acho que não precisaria nem falar nada, mas eu queria ver ele bem. Você faz uma falta. Eu vou falar a palavra depois, mas você faz muita falta, cara. Você foi o pai, o amigo, o profissional, a pessoa que teve durante todo esse tempo com a gente. Eu, particularmente, eu devo muito a ele. Então você faz falta pra caramba, cara. Você faz falta e a gente te ama. Eu te amo, dele. Eu diria que a gente está se esforçando muito para seguir em frente e que eu gostaria que ele estivesse muito bem. Não é fácil não ter ele aqui. Todo dia eu sinto a presença e a falta dele. Obrigado por tudo que você me ensinou e sempre vou tentar repassar isso para as outras pessoas com o máximo de felicidade, levando a vida não apenas marcando os lados tristes, os lados felizes e fazendo a vida divertida. Acho que quando acontece isso, acho que eu queria ter falado mais vezes pra ele, tipo, o quanto ele tinha me ajudado, o quanto ele tinha cuidado de mim em vários momentos, o quanto... Mas acho que ele sabia, eu acho que ele sabia, de algum jeito ele sabia. Falar que eu amo ele, eu te amo. Sinto muito sua falta. Então eu queria muito que tivesse visto o legado dele, né? E a gente quer se reunir todo mundo, né? Nós 4 juntos de novo.
porque é uma falta danada, faz uma falta, é um buraco. É um buraco, é uma ferida que... E aí, o meu recado para ele é esse, me aguarde. Me aguarde. E continua me ouvindo, por favor, porque eu encho o saco dele, coitadinho. Eu converso muito, eu falo muito com ele.